Estado Novo. Para entendermos o fim do Estado Novo, temos que ter conhecimento de como era o novo Estado. O Estado Novo era um regime autoritário e, por isso, alinhava-se com outros regimes autoritários no mundo. Naquele momento, a Alemanha e a Itália eram os dois países que mais representavam o autoritarismo na Europa. Os dois países estabeleceram regimes rígidos, baseados em Adolf Hitler e Benedito Mussolini, respectivamente, e estavam se expandindo e se armando em um cenário de instabilidade política no Velho Mundo. Tanto que, em 1939, a Alemanha invade a Polônia e dá início à Segunda Guerra Mundial. O Brasil, que também era regido por um governo autoritário, Getúlio Vargas demonstra-se simpático com o regime fascista, de tal forma que a nova Constituição, chamada de Polaca, é diretamente inspirada pelos moldes italianos daquele momento. As primeiras constatações ao Estado Novo só apareceram em 1943, quando um grupo de advogados mineiros publica o chamado Manifesto dos Mineiros, defendendo a redemocratização do país. Mas o que fragilizava o governo de Getúlio Vargas seria a Segunda Guerra Mundial. No ano anterior, 1942, submarinos alemães naufragaram navios brasileiros no Oceano Atlântico. A população, então, pressionou o presidente a declarar guerra contra os alemães. Getúlio não tinha opção. Precisou declarar que o país era contrário ao governo de Adolf Hitler. O problema é que isso minaria seu próprio governo. Afinal, Getúlio Vargas, um ditador, entraria na guerra para combater aquilo que praticava, um regime autoritário. Assim, à medida que se tornava claro o fim da Segunda Guerra Mundial, crescia a rejeição ao governo de Getúlio Vargas. O gaúcho se viu forçado a conceder anistia aos presos políticos, a permitir a liberdade de organização partidária, convocar uma nova Assembleia Constituinte e marcar novas eleições. Embora tenha surgido um movimento de apoio ao presidente Getúlio Vargas, o chamado queremismo, sua imagem já estava desgastada o suficiente e o resultado foi a deposição do poder no dia 29 de outubro de 1945. Naquele dia, as tropas militares que compunham o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, forçaram a renúncia do presidente. Consolidava-se a queda do Estado Novo e chegava ao fim um governo que durava desde 1930. Agora vamos entender o que ocorreu no fim do Estado Novo. Com a queda do Estado Novo, ocorreu a transição democrática. Desde 1942, o governo já se mobilizava no sentido de programa de transição de um regime ditatorial para um regime mais flexível. As forças políticas passaram a se organizar em partidos. Opositores oligárquicos, liberais, intelectuais e dissidentes do Estado Novo agruparam-se na União Democrática Nacional, em torno da candidatura de Eduardo Gomes. Do interior do governo de Vargas surgiram dois partidos, o Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro. O PSD reunia representantes oligárquicos próximos a Getúlio e membros da burocracia do Estado Novo. Oficialmente, seu candidato era o general Dutra. O PTB tinha uma feição marcadamente urbana, agrupando dirigentes sindicais e representantes do Ministério do Trabalho. Getúlio Vargas foi escolhido presidente dos dois partidos. Não era coincidência. O queremismo, como foi mencionado anteriormente, é o mesmo que Queremos Getúlio. Em pouco tempo, um amplo movimento de massas passou a exigir a permanência de Vargas na condução da transição democrática. Seus participantes foram denominados queremismo. Temia-se que, sob a influência das oligarquias e sob as pressões estadunidenses, os grupos mais conservadores controlassem o poder. O PCB, apesar das perseguições sofridas, seguia as orientações de Moscou para apoiar os governos que haviam lutado contra os regimes nazifascistas. Por que Getúlio era conhecido como pai dos pobres? Porque pela primeira vez os trabalhadores tiveram alguns direitos trabalhistas e foi a propaganda usada. Pois ao longo de sua primeira passagem pelo poder, mas principalmente durante o período do Estado Novo, Vargas implementou, pela primeira vez na história do país, uma abrangente política de direitos sociais trabalhistas, algumas dessas antigas reivindicações das classes populares brasileiras. Além disso, ao longo do Estado Novo,
Essas reivindicações foram sistematicamente divulgadas por um aparato de propaganda de massas que prestaram um verdadeiro culto à personalidade do então ditador. Porém, a democracia recém-instaurada seria refém de ameaças de golpe por parte dos setores mais reacionários do jogo político nacional. Uma espécie de recurso que visava compensar eventuais perdas eleitorais e concessões aos grupos populares. Dutra foi oposto a Getúlio Vargas. Apesar de ter uma ampla maioria parlamentar e caráter nitidamente conservador, o governo Dutra foi marcado pela instabilidade social e por altas taxas de crescimento econômico. Além da repressão aos comunistas, ocorreram intervenções em sindicais e prisões de lideranças operárias. As greves e as manifestações dos trabalhadores eram convocadas pelas perdas salariais decorrentes da inflação do período pós-guerra. Em lugar de elevar os salários, Dutra promoveu uma liberalização da economia, permitindo a ampla entrada de produtos estadunidenses no mercado brasileiro. Por meio da livre concorrência, os economistas do governo acreditavam que ocorreria uma redução geral nos preços praticados. O primeiro governo brasileiro do pós-guerra consolidou o alinhamento do país com os Estados Unidos. Aceitando a liderança internacional dos estadunidenses, Dutra rompeu relações diplomáticas com a União Soviética em 1943 e participou da onda anticomunista que se alastrava pela América Latina. Então foi criado o Partido Comunista Brasileiro, mas em seguida tivemos a sucessão presidencial, que do ponto de vista político, o governo Dutra foi melancólico. Já no final de 1946, Vargas retirou o apoio concedido ao presidente e ocupou-se do fortalecimento do PTB, com vista à sucessão presidencial. A partir da metade do mandato, a agenda política foi atropelada pela sucessão. Vargas lançou-se candidato pelo PTB em aliança com o Partido Social Progressista, do governador Adhemar de Barros. O presidente Dutra recusou-se a apoiar Getúlio Vargas e lançou a inexpressiva candidatura do mineiro Cristiano Machado pelo PSD. Assim tivemos Getúlio-deísmo, pois em 1950 ocorreram as eleições e incendiou o país inteiro. A marchinha de campanha de Vargas virou sucesso nacional. E as palavras do extraordinário orador da UND, o deputado Carlos Lacerda, também fizeram sucesso. Então surgiu o segundo governo de Vargas, eleito com 48% dos votos. Vargas teve sua posse contestada pela UND, que alegava ser necessário uma votação superior a 50%. Grande parte do PSD abandonará a candidatura de Cristiano Machado e aderir a Vargas. Então tivemos o governo nacionalista. A partir desse momento, ocorreu uma virada nacionalista no país. O Programa de Desenvolvimento Nacional, tão alardeador durante a campanha eleitoral, seria implantado nessa segunda fase do governo Vargas, que estava começando. A política econômica visava claramente a defesa das riquezas nacionais e investimentos em setores estratégicos, principalmente energia siderúrgica. Ao mesmo tempo, falava-se em combater a inflação por meio de medidas rigorosas contra especuladores e grupos empresariais que monopolizavam determinados setores da economia. Mas o governo de Vargas começou a ter recaídas. Pressionado à direita pelos setores conservadores e à esquerda pelo movimento operário, Vargas procurava impor-se como árbitro dos conflitos sociais e conciliar forças opostas e contraditórias, como já havia feito à ocasião do Estado Novo. Depois, ainda para piorar a situação, veio o aumento dos salários mínimos. Vargas ficou sob pressão, pois diante da gravidade da situação, 27 generais assinaram um manifesto à nação, exigindo a renúncia do presidente. Nas ruas, a indignação era visível no semblante da nação. Então, no momento de menor prestígio popular, no momento ínfimo de sua trajetória política, desacreditado pela imensa maioria da nação brasileira, acuado pela ação da oposição e abandonado por inúmeros de seus companheiros e seguidores, Vargas conseguiu reverter a situação. Com um tiro no próprio peito, o presidente deixava o governo, mas se mantinha vivo no poder.